Boa noite pessoal, boa noite você aqui do Instagram, Doutor Tontura, você aqui do YouTube, Neurologia e Psiquiatria TV. Bem-vindos mais uma live Tontura e hoje em uma live mais que especial, uma live a pedido de vocês, muita gente me pediu, uma live inteira exclusiva, 1 hora só batendo papo aqui, só respondendo as dúvidas do chat. Então hoje tem muita coisa legal, hein? Você que está entrando agora, já muita gente aqui ó, deixando like no YouTube. Hoje eu deixei o chat liberado aqui no YouTube, tô vendo muita gente comentando, né? No geral não consigo dar atenção aqui para as duas telinhas, eu deixo só do Instagram ligado. Hoje a gente vai ter perguntas aqui simultâneas, respondidas em tempo real, tanto aqui no Instagram, como aqui no YouTube, Neurologia e Psiquiatria TV. Tô dando uma enrolada aqui para o pessoal conectar. Já tem uma listinha bem legal aqui de dúvidas que eu separei lá dos posts do Instagram sobre a live. Eu pedi para algumas pessoas já anteciparem algumas dúvidas. E olha só o tanto de dúvida legal que já tem separado para a gente conversando, hein? A gente vai falar de remédio, vai falar de tontura residual pós-VPPB, a gente vai falar da relação de labirintite com dor de cabeça. Tem relação? O que você acha, hein? A gente vai falar de tontura e medo. E aí, hein? Emocional, ansiedade, o medo pode provocar tontura? A gente vai falar também sobre a vertigem fóbica, a tontura perceptual. Já ouviu falar dessa doença? Tem muita dúvida sobre ela. A gente vai tentar conversar alguma coisa, tem uma separada aqui. Também tem outra dúvida bem legal separada da doença de Meniere, se ela pode dar uma tontura crônica que não passa nunca. Tô só dando aqui os insights aqui para vocês verem o que espera essa live, hein? Então vamos com tudo. Muita gente acenando, Maria José, Ana Flávia... Simone tá entrando aqui, Almério, Sueli, Sandra Gonçalves, Genúzia, Rodrigo, todo mundo aqui no YouTube também, já tá chovendo dúvidas aqui no YouTube. Olha a Sueli de Florianópolis mandando boa noite, gente perguntando aqui já de enxaqueca e labirintite, David, Laude, Pérez, muita gente legal entrando, hein, gente? Muito obrigado, carinho, vocês que estão aqui dedicando essa quinta noite pra gente bater esse papo, pra gente conversar sobre tanta coisa legal, tanta dúvida aí que pô, eventualmente vocês tenham. E vamos lá, hein? Aberta a nossa live Tontura oficialmente. Sou todo de vocês, né? Então pode despejar as dúvidas, eu vou elegendo aqui aleatoriamente e a gente vai conversando, hein? Tomara que você que tá me vendo, que a sua dúvida seja respondida. Tomara, né, que você aqui do YouTube que está vendo a gente também tenha, né, as respostas aí para suas ansiedades, para os seus medos, para os seus receios, para os tantos, né, temores que quem sofre de tontura passa. Mas se não der, calma, hein? Vai ter novas lives. Calma que outras lives tonturas a gente vai ter sempre espaço para as dúvidas. Lembrar que as lives tonturas normais eu estou deixando sempre 15, 20 minutos no final para dúvidas. Hoje um pedido especial aqui de vocês, eu tô reservando então 1 hora inteira pra gente tirar a dúvida, só pra gente bater papo, hein? Dr. Paulo Calamita, olha só, emérito médico aqui entrando na nossa live, um grande abraço, Paulinho, grande amigo de faculdade. Alex Custódio de Umbuzeiro, Paraíba, Jaiane dando boa noite, Leopoldina Santos, David Souza, vamos lá, hein, gente? Então... vamos começar, vão despejando as dúvidas aqui que eu vou pegar aleatoriamente. Deixa eu baixar meu ar-condicionado aqui, que hoje tá calor demais. São Paulo bateu 37 graus, não sei onde vocês moram, como tava o clima, mas terrível aqui, muito quente, muito quente. Falei com pessoas hoje do Brasil inteiro, olha só, hein, hoje eu conversei com pessoas de Brasília, tá bem quente lá, Belém do Pará. Pela primeira vez atendi uma pessoa de Alagoas, um dos 3 estados que eu ainda não tinha atendido, agora só faltam 2. Um grande abraço para Alagoas, Maceió, muito calor por lá também. Parece que o Brasil inteiro tá fervendo, hein? E vocês aí, onde que moram, hein? Tá quente, tá frio, como é que tá o clima? Gente, enrolei bem, hein? 4 minutos, 6 minutos já enrolei, dá pra gente começar, hein? Acho que deu pra quem queria acompanhar a live já tá aqui com a gente, hein? Vambora. Vamos lá. Olha só, Rosário Aragão, eu sinto tontura, sensação de desmaio, dor no ouvido. Sinto balançando mesmo parada, tenho medo de morrer. Eu vou pegar essa última frase aqui, viu, Rosário? Tenho medo de morrer, né? É muito comum as pessoas buscarem no Google, olha só, hein? Pode ser que isso daí você não sabia. Labirintite mata? Então muita gente, né, tem esse temor seu, Rosário. Muita gente passa pela cabeça durante uma crise de vertigem, uma crise de labirintite,
quando você está totalmente sem controle da situação, quando você está no meio daquela sensação horrível de tudo girando, tudo balançando, a sensação de vulnerabilidade, a sensação de não ter controle algum da situação, vem aquela interrogação, né? E aí? Será que minha vida está em jogo? Será que essa crise aqui é grave? Será que eu estou tendo um AVC? Será que tem um tumor na minha cabeça? 1000 coisas passam na cabeça de quem está passando por uma crise de vertigem. Vocês aí que estão me vendo, mais que ninguém sabem dizer isso. Então sim, né, é muito comum atender pessoas que elas temem pela vida delas por conta da labirintite, que é bem esse comentário que você fez muito pertinente. Mas respondendo a sua ansiedade, a sua dúvida, né, graças a Deus, a esmagadora maioria das doenças que geram vertigem não colocam em risco a vida da pessoa. Então calma, tá? A esmagadora maioria, a grande maioria das doenças que geram vertigem, tonturas, rugas, labirintites, elas têm tratamento. Dá para resolver o problema, dá para melhorar, dá para recuperar sua qualidade de vida, dá para você voltar a ser você mesmo. Dá para você voltar a viver e não só sobreviver com a sua tontura, como disse uma vez um paciente. Então, calma, tá? Calma. Vamos dar estatísticas, né? Num contexto de pronto-socorro, onde estão os casos mais graves de vertigem, de tontura, aproximadamente 1/4, 25%, são casos centrais. Que significa isso? A origem da vertigem, da tontura, está no cérebro e não no labirinto. Então aqui já vai uma grande revelação, uma grande surpresa da live. A sua tontura, a sua labirintite, você que está me vendo, pode ser que seu problema não é labirinto. Pode ser que a sua labirintite, embora tenha esse nome equivocado, pode ser que a origem dela seja uma doença que está acontecendo no cérebro. Então pessoas que estão graves, com tudo girando, uma crise de vertigem terrível, vomitando, tontura e vão no pronto-socorro, 1/4, 25% dessas pessoas aproximadamente, o problema está no cérebro e não no labirinto. Só que dessas, só 6% os casos eles são graves a ponto de colocar a vida da pessoa em risco. Ou seja, né, uma grande minoria. Respondendo então a dúvida da Rosário, sim, eu te entendo, né, o medo, o receio de morrer durante uma crise de tontura. Não é só você que tem esse receio, mas calma, né, esmagadora maioria das vezes a sua vida não vai estar em jogo. E busca ajuda, hein? Busca ajuda para não ter mais essas crises. Aí que tá o segredo, né? Esse é o grande vedete, a grande missão, né? A grande batalha nossa como especialistas em tontura. É fazer vocês que sofrem de algum tipo de labirintite, de tontura, não ter crises mais, se livrar da tontura, não ter esses ataques repentinos, essas crises que tiram, né, todo o nosso eixo, que acaba com a nossa qualidade de vida. Então esse é o grande objetivo, hein? Ó, vamos lá, tem bastante coisa aqui, hein? Tá até difícil aqui conciliar, Instagram, YouTube bombando. Muito legal, gente, a participação. Muito obrigado a presença de todo mundo, hein? Minha tontura está muito forte com esse calor, não consigo nem ficar de pé. Olha, uma ótima, né, questionamento, uma ótima pontuação, né, Isilda, né? Existe muito esse questionamento. O clima, frio, calor pode influenciar na tontura? Não diretamente, né? Não quer dizer que o clima vai mudar e sua labirintite vai atacar de uma hora para outra só pela mudança de clima, mas existem sim fatores de influência indireta. Por exemplo, tá muito quente, tá muito abafado. Isso faz com que a gente sue bastante, isso faz com que a gente fique desconfortável, né? Isso faz com que a gente se sinta, né, realmente afetado pelo clima. O desconforto físico que o calor traz, se a pessoa ficar sujeita ao calor por muito tempo, ou seja, ela não tem para onde correr, ela não consegue ir para um lugar mais fresco, ela não tem um bom ar-condicionado, ela não tem ventilador em casa. Se ela fica sujeita ao calor por muito tempo, o desconforto físico do calor vai descompensar a doença dela que gera tontura. Então não é o calor diretamente dando a labirintite, é o desconforto que o calor dá, podendo descompensar secundariamente a tontura, a labirintite, tá? Mas tem que ser o desconforto, né? A gente tá num clima absurdamente quente, né? Então, acredito que era aqui o caso da Isilda, que tá passando bastante calor e a tontura dela pode ter descompensado por conta disso. Mesma coisa o frio. Se tá extremamente frio
eu tô passando frio, né? Eu não tô conseguindo me agasalhar, eu não tô conseguindo ir para um lugar quente, eu fico por muitas horas sujeitos ao frio, submetido ao frio. O desconforto físico que o frio causa pode ser um descompensador da minha tontura, dependendo da doença que eu tenho, tá? Então tem que gerar muito desconforto físico, muito, para daí sim justificar a descompensação e não provocando diretamente. Olha só, doutor, tenho síndrome de Meniere, venho tendo crises, como devo tomar Meclin? Né? Isso eu não posso falar, né? Eu não posso prescrever remédio nenhum à distância, jamais, mas eu vou comentar do Meclin para vocês, se a gente pode fazer sim. Então o Meclin, ele é um dos remédios abortivos, tá? Ele é um dos remédios, uma das opções de remédios para abortar uma crise de vertigem, uma crise de labirintite, quando ela está em curso. O Meclin é uma versão moderna, uma versão melhorada, vamos dizer assim, o primo descolado do Dramin, bom e velho Dramin. Então, o Dramin, ele atua em determinada via química do cérebro, né? Um antagonismo de receptores estaminérgicos H1, para ser mais preciso, né? Pouco importa, deleta essa informação. E acaba atuando, inibindo o centro de vômito. Então, ele é um remédio muito poderoso para ânsia, né? Para ânsia de vômito, para enjoo, para náusea e para vômito. E ele acaba sendo também atuando direta e indiretamente em vias vestibulares centrais e periféricas, talvez também atuando direto no labirinto, mas mais em vias centrais do sistema vestibular, e com isso é um remédio para amenizar, apaziguar, abafar uma crise de vertigem quando ela começa. E aí modernizaram o Dramin, vamos brincar assim, criaram o Meclin, né? Qual que é a grande vantagem do Meclin versus Dramin? Algumas pessoas, uma porcentagem significativa das pessoas, talvez metade ou mais, 60%, 70% das pessoas, elas têm muito sono com o Dramin. Não é à toa que a gente ouve falar, né? Muitas vezes, né? Dá Dramin para criança dormir, dá Dramin para criança ficar quietinha na viagem, porque o Dramin seda, ele dá sonolência, ele dá sono em muita gente. O Meclin vem com a proposta de não dar sono, então ele tem uma questão química cerebral mais seletiva no cérebro, e por conta disso ele dá menos sono do que o Dramin. Tem gente que vai ter sono com o Meclin também? Tem. Mas é menos porcentagem falando, né, estatisticamente menos chance do que com o Dramin. Assim como eu vejo pessoas que tomam Dramin a rodo, a torto e direito e não tem sono nenhum. Dramin é um remédio bom, poderoso para abortar a crise de vertigem? Sim, Meclin também. Curiosidade inútil à parte, né, os cruzeiros da Royal Caribbean, pelo mundo inteiro, eles têm tigelas de Meclin, Meclizine, né, disponível ali para os passageiros tomarem. Porque qual que é a ideia, né? Se eu tô mareado por causa do cruzeiro, por causa do movimento do navio, cinetose, o nome disso, eu poderia tomar o Meclin para aliviar esse meu desconforto sem dar sono, que senão eu perco o cruzeiro. Se eu dormir, eu perco o cruzeiro também, e eles não querem isso, né? Eles querem que você aproveite também, até para você voltar. Então, né, curiosidade inútil à parte. Tá respondido, né, em relação ao Meclin. Em relação à dosagem, o jeito de tomar, isso você tem que procurar o seu médico, tá? Agora, essa ressalva é importantíssima. Meclin e Dramin, eles são remédios definitivos para curar, para tratar a sua labirintite, a sua tontura? Jamais, jamais. O Meclin e o Dramin, eles são remédios abortivos. Estou em crise, eu tomo o Meclin e o Dramin para atenuar a minha crise, para encurtar a duração da vertigem e para diminuir a intensidade dela. Então ele é um abortivo, um resgate se crise. Ele não vai resolver o problema por trás da sua labirintite. Você aí que está me vendo, você sabia que por trás dessa palavra labirintite a gente tem dezenas, isso aí mesmo, dezenas de diagnósticos, mais de 40 doenças que geram tontura e são por aí conhecidas erroneamente como labirintite? Pois é. Então, primeira coisa, né, você que está me vendo aqui, que acabou de entrar, você que está buscando ajuda para sua tontura, você que quer melhorar danada da labirintite, o primeiro passo para sua memória, para sua melhora é o quê? Informação. Você precisa desvendar, você precisa descobrir qual é o verdadeiro diagnóstico, a verdadeira doença por trás da sua labirintite. Isso é uma missão que você vai junto com o seu médico desenvolver para conseguir desvendar esse mistério. E aí sim, com aquele diagnóstico, com o nome da doença, começar um tratamento correto, um tratamento perfeito para o seu caso. Então, primeiro passo rumo à sua melhora é descobrir o nome da sua doença, descobrir qual doença é, qual labirintite é. É uma doença acontecendo no labirinto? Você sabia que tem 7?
É uma doença acontecendo no nervo do labirinto, a gente tem pelo menos 4, ou é uma doença acontecendo no cérebro gerando tontura, dezenas? Ou é um problema de pressão gerando tontura? Ou é um problema metabólico gerando tontura? Enfim, então a gente precisa saber qual que é o real motivo por trás da sua labirintite. Vamos lá, hein, gente? 17 minutos de live, temos chão, hein? Vou pegar uma das perguntinhas que foram feitas aqui nas postagens da live no Instagram, hein? Tô vendo muita gente deixando dúvidas. Muito obrigado, carinho. Muito obrigado a participação. Ó, o Vlad Moisés, o Almério, Maria Francisca, Robson, Pedro Henrique. Olha aqui, né? O Almério está perguntando da deiscência de canal superior, né? O que é a deiscência de canal superior? Deixa eu responder essa dúvida. Então, entre aquelas várias doenças que acontecem no labirinto, 7 pelo menos, a gente tem uma doença que é a seguinte, né? Aqui eu tenho o labirinto, e o labirinto ele tem esses canais que chamam canais semicirculares, tá? O labirinto é todo preenchido por líquido, eu balanço a cabeça, eu movimento, eu faço uma aceleração para qualquer direção, em qualquer direção vetorial, e o labirinto capta essa informação e manda para o cérebro. Então o labirinto é um grande captador de movimento, um acelerômetro do ser humano, hein? Jogando aí para a física. Legal. Algumas pessoas elas dão azar de nascer ou com essa paredinha óssea do canal superior desabado, já vem com uma bela de uma rachadura de fábrica, ou vem com esse ossinho do canal superior muito fininho, muito tênue, e um belo dia da vida desaba. E aí isso dá o que a gente chama de deiscência de canal superior. Então, canal superior é esse, deiscência de canal superior é quando tem o desabamento ósseo do canal superior. Ou ele não veio de fábrica, ou ele veio muito fininho e desabou. Moral da história, né? Eu tenho um buraco no meu labirinto. Quando eu me movimento, dependendo do movimento que eu faço, vai vazar líquido por esse buraco, vamos entender assim. Isso vai irritar meu labirinto e vai gerar crises de vertigem. Então a deiscência de canal superior, ela lembra muito a labirintite dos cristais soltos, a VPPB. São crises de vertigem rápida, breves, quando a pessoa balança a cabeça, quando ela vira para o lado, quando ela olha para cima, quando ela deita. A deiscência de canal superior, ela pode dar também tontura ao esforço, então a pessoa vai carregar um peso, a pessoa vai empurrar um móvel, dá tontura, dá vertigem, enfim. E pode dar também fenômenos auditivos, olha só, né? Pode dar chiado no ouvido, eu posso ouvir os batimentos do meu coração, eu posso ouvir as minhas articulações, eu posso ouvir o meu olho se mexendo, olha só a curiosidade, né? A deiscência de canal anterior, ela pode dar isso, enfim. E aí, como é que a gente faz? Ou eu posso tentar cirurgicamente abrir o labirinto e consertar esse osso, que é difícil acesso, normalmente, né, é uma cirurgia bem minuciosa e muita chance de dar muita coisa errado. Ou posso dar algumas medicações que diminuem o volume de líquido do labirinto, com isso tem menos líquido para vazar, vamos entender assim, e eu tenho menos vertigem. Então a deiscência de canal superior dá para ser controlado com medicação? Dá. A maior parte das vezes a gente consegue, tá? Ou controla 100% as crises, ou controla muito bem a ponto da pessoa ter muito de vez em quando e muito mais fraco do que tinha, a ponto dela conseguir viver normalmente. Algumas vezes vai ter que ser indicada a cirurgia. E aí, para controle, né, da quantidade de líquido do labirinto, existem vários remédios que a gente usaria para essa finalidade, a própria beta-estina, beta-serx, diamox, cetosalamida, entre outros, tá? Então, respondendo a sua dúvida, né, deiscência de canal superior tem sim tratamento. Olha que coisa maluca, né? Não sei se vocês estão reparando, mas eu tô falando aqui de cristal solto, de osso falhando. Tem doença aqui que é uma inflamação, que é um ataque autoimune que pode acontecer aqui. Tem outra que é uma hipertensão, que é a doença de Meniere, é um excesso de líquido sendo produzido. Então, olha só, hein, esse negócio que labirintite é tudo igual, esquece, deleta essa informação. Eu tenho mais de 40 doenças que geram labirintite. Vamos pegar aqui uma perguntinha prévia, hein? Relação de labirintite, dor horrível de cabeça com pressão? Essa foi a pergunta da Glória. Existe relação de labirintite, dor horrível de cabeça com pressão na cabeça? Então, Glória, é assim, existe sim. Existe uma labirintite, usando o termo que todo mundo usa, que vem junto com dor de cabeça. Como que é o nome dessa doença misteriosa? É uma enxaqueca diferentona, uma enxaqueca
mais grave, vamos colocar assim, que além de dor de cabeça, gera também crises de vertigem, crises de labirintite, crise de tontura. O nome da doença é migrânia vestibular. Migrânia vestibular. Você que está chegando agora, você que está entrando na live, bem-vindos. Eu estou respondendo a dúvida em tempo real que está aqui no chat. Você tem dúvida? Deixa aqui para a gente conversar, hein? Então, migrânia vestibular, o que é esse nome estranho? É uma doença química cerebral, uma das 6 doenças químicas cerebrais que geram tontura. E ela dá dor de cabeça, como toda boa enxaqueca, e crises de vertigem. Muitas vezes juntos, dor de cabeça desencadeia a tontura, muitas vezes em tempos diferentes. Vem a dor de cabeça sem tontura, depois vem a tontura sem dor de cabeça. Olha só isso daí, hein? Então cuidado, né? Muitas vezes você pode ter uma enxaqueca há muito tempo, e é uma enxaqueca clássica, normal, com só dor. Um belo dia da vida, depois de muitos e muitos anos, na verdade, às vezes uma década depois, a sua enxaqueca ela se transforma, ela se modifica, ela se muta para uma migrânia vestibular. Ela passa a partir de determinado momento, além de dar dor de cabeça, dá crises de vertigem, labirintite também, e muita gente tem dificuldade de associar. Por quê? Porque já tinha enxaqueca antes e não tinha tontura, e porque muitas vezes a tontura não vem exatamente junto com a dor de cabeça e fica difícil da pessoa correlacionar. Migrânia vestibular, ela tem tratamento. Como que a gente trata? Do jeito que a gente trata uma enxaqueca, a gente controla a enxaqueca. A gente empresta remédios de outras áreas da medicina. Por exemplo, empresta o remédio de pressão, propranolol, empresta o remédio de depressão, venlafaxina, desvenlafaxina, empresta o remédio de convulsão, topiramato ou o Depakote, o divalproato de sódio. E agora a gente tem tratamentos específicos, inventados, bolados exclusivamente para enxaqueca, que são os anticorpos, injeções de anticorpos que a gente aplica, dependendo do modelo, né, uma vez por mês, 2 vezes por mês, enfim. E com isso eu tenho o controle da enxaqueca. São anticorpos que vão lá nos receptorzinhos que estão com defeito no cérebro, inibem esses receptores para não deixar que as crises de enxaqueca comecem. Olha só que coisa maluca, hein? Para não falar de Botox, você aí que está me vendo, você sabia que Botox não é só para estética? Na neurologia a gente usa muito Botox para muitas situações, para muitas doenças, enxaqueca é uma delas. Aplicação de Botox no couro cabeludo, logicamente, né? Tem toda uma técnica para isso, a dose certa para isso, os pontos certos para serem aplicados. Isso faz com que a gente tenha menos dor de cabeça quem sofre de enxaqueca. Então, um dos tratamentos para enxaqueca, Botox. Olha só, hein? Sertralina é bom? Ali está perguntando aqui. Qualquer antidepressivo ele pode ter um papel como antimigranoso, como anti-enxaquecoso. Sertralina pode ser sim, pode ser que para você funcione, né, como preventivo para sua migrânia vestibular. É muito caso a caso, é muito pessoa a pessoa. Então tem antidepressivos que sabidamente atuam muito na questão da enxaqueca, tem outros que sabidamente atuam menos, mas vai ser muito pessoa para pessoa. Você vai entrar com o remédio, vai fazer o teste para ela, né, 3, 4 semanas, vai ver se a quantidade de dores de cabeça e de tontura diminuíram, estão mais espaçados e menos intensas. E aí você vai saber se aquele remédio casou legal com o corpo ou não, para você investir ou não nesse remédio, ou trocar, mudar a sua estratégia. Olha só o André Ferreira perguntando se o medicamento Torval trata a enxaqueca vestibular. Uma das opções também, tá? Então a gente está falando aqui de drogas anticonvulsivantes que foram inventadas para convulsão e que servem para enxaqueca. Esse que você perguntou é um deles, tá? O valproato de sódio, o divalproato de sódio, remédios para epilepsia, servem também como preventivos de migrânia vestibular, de enxaqueca vestibular. Curioso isso, né? Deixa eu fazer esse parênteses importantíssimo na live, né? Você que está me vendo aí deve estar falando, mas não estou entendendo, antidepressivo para enxaqueca, anticonvulsivante para enxaqueca, né? Que história é essa? É muito comum na medicina, remédio que é inventado para uma coisa, ao longo do tempo a gente descobre que serve para várias outras. Por exemplo, AS infantil. Quem aqui não tomou AS infantil quando era criança? É um remédio clássico para dor e para febre. Mais tarde a gente descobriu que afina o sangue, mexe na agregação plaquetária no sangue, e hoje é usado como preventivo de infarto para pessoas cardiopatas ou que já infartaram, e até como preventivo de AVC, pessoas que já tiveram AVC ou que têm uma chance muito grande de ter. Então na medicina tem muito isso. Vários remédios foram inventados para depressão, depois a gente viu que assim, poxa, não é só para depressão, funciona para ansiedade, funciona para dor,
funciona para dor neuropática, funciona para fibromialgia, funciona para enxaqueca, entre outros contextos. Funciona para tontura perceptual ou vertigem fóbica. Então, é muito comum isso. E a mesma coisa anticonvulsivantes. Tem vários anticonvulsivantes hoje que são usados para fibromialgia, aquela doença que a pessoa tem dor pelo corpo inteiro. Você sabia disso? Então, vários anticonvulsivantes foram inventados para epilepsia. Depois a gente viu que era ótimo para dor. Depois a gente viu também que era ótimo para enxaqueca e para vários outros usos. Modulador de nistagmo para modular a vertigem central. Então, quando eu quero tratar o nistagmo da vertigem central, eu lanço mão muitas vezes de remédios que foram inventados para epilepsia, como por exemplo gabapentina, gabaneurin, pregabalina, que é o Lyric, o Prebictal, entre outros, tá? Lamictal, lamotrigina, enfim. Então é muito comum isso. Boa, muito bem. Estou tomando Amitril, estou tendo tensão na mandíbula. Você sabe que, né? Por curiosidade, eu vou até emendar com uma pergunta aqui, né? Uma pergunta polêmica, olha. Disfunção de ATM pode causar tontura? Então, só responder você primeiro, né? Curiosamente, alguns antidepressivos às vezes pioram o bruxismo, né? A tensão da TM. É raro, tá? Não diria raro, é pouco comum, né? Mas algumas pessoas dão azar e às vezes até tem que mudar o antidepressivo por causa disso. Do contrário, no geral, uma vez que o antidepressivo modula o emocional, no geral, o emocional estando mais modulado, a tensão da ATM, o bruxismo, costuma diminuir. Mas existem aí efeitos colaterais de alguns remédios que algumas pessoas podem ter azar de ter e pode piorar. E aí, a tensão na TM pode causar tontura ou não? É um tema controverso, por quê? Existe uma ala que defende que sim, que poderia, existe uma ala que defende que não, que jamais. A gente hoje está mais no equilíbrio, tá? A gente está mais na junção dessas duas tendências. O que a gente vê na prática? Que é um piorador. Então, assim, a causa... é a origem da tontura, dificilmente vai ser só isso isolado que é a tontura, e aí, poxa, você vai fazer lá um botox, tá aí outro uso do botox, não, botox para bruxismo e vai curar a tontura. Dificilmente você vai ver essa situação, mas é um influenciador. Então, às vezes a pessoa tem uma tontura perceptual e a tensão da TM está piorando. Às vezes a pessoa tem uma migrânia vestibular, uma enxaqueca que gera labirintite e vertigem, e a tensão da TM está sendo um piorador, está sendo gatilho tensional para as dores de cabeça e a tontura aparecer mais. E outros vários contextos. Então, a tensão da TM ela seria um piorador de uma doença de tontura que a pessoa já tenha. Tá? Então, influencia? Com certeza, tem que ser dada atenção, com certeza. Qual que é hoje o melhor tratamento para bruxismo, para tensão de ATM? Já falei, Botox. Então, de novo, Botox. A aplicação de Botox é um dos tratamentos ouro aí, né? Um dos tratamentos mais comprovados com eficácia para o tratamento do bruxismo. E lógico, né? Passar com o seu odontologista para ver toda a sua questão de arcada, de mordida, se precisa usar aparelho ou não, enfim, né? Logicamente isso daí. O nervo trigêmeo ataca a labirintite, né? Boa pergunta, né? Então a gente tem, saindo do cérebro, a gente tem 12 nervos que vão para o rosto fazer alguma coisa, para o rosto ou para o ombro. Enfim, a gente tem nervos cranianos, nervos que saem do cérebro e vão aqui para a face para fazer funções da face. Então eu tenho um nervo para o meu olfato, eu tenho nervos para sentir sabor, eu tenho um nervo para movimentar a língua, eu tenho 3 nervos para movimentar o globo ocular, e eu tenho um nervo para o labirinto, tá aqui, prazer, nervo do labirinto, nervo vestibular, naquela contagem dos 12 de cima para baixo é o 8º, então ele é o 8º nervo craniano. Eu tenho nervo para mexer o rosto, e eu tenho nervo para sensibilidade, para eu sentir dor, calor e frio no rosto, que é o trigêmeo que ela perguntou. Existe uma doença que a pessoa pode ter um vaso encostando no nervo do labirinto, ou às vezes até pendurado no nervo do labirinto, e esse vaso de tanto encosta, irrita o nervo, e a pessoa começa a ter crises de vertigem, ou do nada, crises breves de vertigem que aparecem do nada, ou desencadeadas por movimentos rápidos da cabeça. Por que eu entrei nesse bate-papo? Porque às vezes o vaso que está ali anormal, relando no nervo do labirinto, ele também encosta no nervo trigêmeo. E isso poderia dar, além das crises de vertigem, também crises de dor, crises de neuralgia do trigêmeo, dores terríveis na região da bochecha ou na região da testa da pessoa.
Ou, olha só, né? Às vezes esse vaso anormal encosta no nervo do rosto, o nervo do rosto, o nervo que controla a mímica facial, que chama nervo facial. E aí, além de dar crises de vertigem, labirintite, a doença poderia dar também ou espasmos, contratura da musculatura da face ou paralisia da face. Olha só, hein? Por falar nisso, né, tem uma dúvida aqui que foi bem legal. Dor no ouvido mais paralisia de Bell. A dor passou, mas a tontura não. Isso foi uma dúvida da Selma. O que pode ser? Então, né, falando desses nervos aí que vão do cérebro para o rosto, se a gente tem um vírus, danado de um vírus, que ele entra, pega carona pelo nervo do labirinto, inflama ele, faz com que ele fale, faz a pessoa ter crise de vertigem, labirintite e tudo mais. E dali ele pula para outros nervos, por exemplo, o nervo da face. Isso pode acontecer com o varicela zoster, é o nome do vírus, e a gente tem uma doença chamada Hansen-Hunt, síndrome de Hansen-Hunt. Então, síndrome de Hansen-Hunt é exatamente isso, é quando eu tenho ao mesmo tempo, né, numa crise, né, numa infecção, o nervo do labirinto acometido e mais o nervo da mímica facial paralisa o rosto e mais crise de vertigem e mais dor no ouvido, às vezes sai até bolinhas no ouvido, você olha na orelha da pessoa, tem bolinhas ali de herpes, e pode dar também sintomas auditivos. Então, né, pode ser que foi isso que aconteceu, né, você tem que realmente procurar um médico para saber ao certo. Olha só, deixa eu dar uma respirada, hein, tem bastante coisa saindo legal aqui, muita coisa no YouTube. Deixa eu aproveitar para falar aqui para vocês do YouTube, a gente está com vários quadros novos de segunda-feira, vale a pena separar e dar uma olhadinha. A gente tem o Saia da Neuro, onde a gente responde as dúvidas dos comentários pelo YouTube. Então, sua dúvida pode ser que caia lá no Saia da Neuro, deixe comentários por todos os vídeos do YouTube que a gente está sempre de olho. E temos também o Curiosamente, onde a gente pega temas aí de neurociência e discute, né, aprofunda a parte psiquiátrica e neurológica por trás disso. Por exemplo, procrastinação, por exemplo, tomada de decisão. A gente vai falar agora da experiência de quase morte. Olha só, hein? Esse vídeo tá no forno, hein? Já foi gravado, tá para sair. Aquelas pessoas que quando estão sendo reanimadas, elas saem do corpo e se vê reanimando, ou vê um túnel de luz. E aí, hein? Será que a ciência explica isso ou ainda não temos explicação? Então, né, fique de olho aí nos quadros de segunda-feira do canal. Você aqui que é do Insta não conhece o YouTube, Neurologia e Psiquiatria TV. Neurologia e Psiquiatria TV, várias curiosidades sobre ansiedade, depressão, dor de cabeça, tontura, enfim. Olha a Viviane falando aqui, ótimas explicações. Adriano, um abração para Adriano, Rafa, um grande abraço. Gabi, Solange, se estiver aqui vendo. Renan, se estiver aqui vendo. Então, um abraço para todo mundo, hein, gente? Tem como a TPPP ir embora naturalmente sem uso de medicação? Então, deixa eu contextualizar as pessoas para a dúvida aqui da Emanuela, hein? Então, tontura perceptual ou vertigem fóbica, né? Até teve uma pessoa, Rejane, que perguntou, né? Tontura perceptual e vertigem fóbica é a mesma coisa? É a mesma coisa, é a mesma doença, só que é o nome antigo, vertigem fóbica, e o nome atual, tontura perceptual postural persistente. Então, como é que é a história, né? A gente tinha no mundo vários centros de tontura estudando a mesma doença com nomes diferentes. A gente tinha o centro da Inglaterra, de Londres, estudando como visual vertigo, vertigem visual. A gente tinha, né, e junto com a vertigem visual, outros vários sintomas. A gente tinha um grupo nos Estados Unidos estudando como tontura subjetiva crônica. E a gente tinha um grupo em Munique, na Alemanha, estudando como tontura postural vertigem postural fóbica, vertigem fóbica. E daí se chegou a um consenso que todo mundo estava vendo a mesma coisa em países diferentes, era a mesma doença que é hoje, né? E foi feito um consenso, e hoje a nomenclatura oficial é tontura perceptual, tá? Então é a mesma coisa, só é o nome antigo e o nome atual. É que vertigem fóbica acaba fazendo um pouquinho mais de sentido, talvez, né? Porque uma das palavras-chave, uma das características chaves de quem sofre de tontura perceptual ou vertigem fóbica é medo, receio. A pessoa fica com muito medo, com muito receio, medo de cair, medo de ter crise, medo de sair de casa, receio de fazer as coisas. Então a insegurança que a doença leva, né, tem esse caráter, né, fóbico, né, essa questão desse nome vertigem fóbica.
São pessoas que têm medo de cair e não caem, né? Era a definiçãozinha lá, uma das primeiras, tal. Hoje a gente entende que a tontura perceptual é muito mais que isso, né? Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Tontura perceptual. Uma sensação estranha de tontura na cabeça, difícil de traduzir, difícil de definir, difícil de contar para o seu médico, difícil de contar para o seu parente, difícil de contar para você mesmo o que você está sentindo. É difícil encontrar realmente explicação daquele fenômeno bizarro, estranho, aquela coisa diferente que você está sentindo. Então as pessoas elas vão usar de vários recursos para tentar contar a sensação. Sensação de peso na cabeça, sensação de leveza, sensação de pisar em ovos, sensação de cabeça nevoada, né, o brain fog, cabeça embaçada, cabeça lesada, leseira, parece que eu usei algum entorpecente, parece que eu estou sedado, parece que eu estou diferente, parece que eu estou fora de mim, enfim. Várias sensações que as pessoas podem trazer para contar. Existe uma insegurança postural, as pessoas, elas não todas, tá? Mas uma grande maioria. Existe o medo, o receio de cair. Existe a insegurança para andar, parece que o equilíbrio está alterado, normalmente imperceptível para as pessoas ao redor, mas a pessoa se sente muito insegura. Muitas vezes são pessoas que têm que se apoiar, então tem que andar perto da parede, tem que estar sempre de mão dada com o namorado, com o marido, esposa. Tem que estar sempre, né, perto dos móveis, né, para se situar, para sempre ter alguma coisa para segurar. São pessoas que têm uma piora dos sintomas em ambientes visuais complexos, então locais com muita cor, com muita luz, com muito movimento, por exemplo, shopping, por exemplo, mercado, por exemplo, feiras, multidões, trânsito muito conturbado, então o movimento, as cores, a informação visual piora a tontura. E existe um link muito estreito com o emocional, com a ansiedade em especial, mas a tontura desgasta, acaba, arrebenta com o emocional da pessoa, a pessoa vira refém da tontura dela, ela deixa de fazer muitas coisas pela tontura dela, a tontura começa a ditar regras, a tontura começa a virar uma protagonista da vida da pessoa, e o contrário, o emocional acaba gerando muita tontura. Então tá passando por um período mais conturbado, tá passando por alguma situação de estresse, tá passando por alguma perda, algum trauma, e isso piora a tontura. E aí a gente chega, então, depois de toda essa contextualização, na pergunta dela. A tontura perceptual ela pode simplesmente desaparecer? Olha, pode, a medicina não é uma ciência exata, né? É uma ciência biológica, a gente bem sabe aí que existem sempre exceções a regras. Pode, mas é muito raro, tá? Por quê? Porque a gente entende que a tontura perceptual é uma descalibragem química do cérebro. Se eu não entro com medicação para reajeitar, para realocar, para readequar a química do cérebro da pessoa, os neurotransmissores, para ajeitar as vias de serotonina, noradrenalina, entre outras, eu não consigo melhorar a doença normalmente, tá? Então existem estratégias não medicamentosas para a tontura perceptual? Existem e são adjuvantes ao tratamento medicamentoso, ou seja, eu uso o remédio e mais isso. Só isso sozinho, no geral, não dá conta. Que é o quê? Atividade física, terapia cognitivo-comportamental, reabilitação vestibular em alguns casos, né? Quando a pessoa já está melhor, já consegue se beneficiar disso. Meditação seria uma boa ideia. Atividade física, já falei, né? Então, atividade física, terapia cognitiva, estratégias aí muito bem-vindas, junto com o remédio para controle da tontura perceptual vertigem fóbica. Sem remédio, dificilmente, tá? Já ouvi relatos, já vi pessoas, mas muito exceção à regra. No geral, né, o que a gente vê é o contrário, né? As pessoas por muitos anos, décadas, né, às vezes 20, 30, 40 anos sofrendo de tontura perceptual e só melhora depois que a gente começa a medicação. E aí dá para melhorar 100%? Dá sim. Uma grande parte das pessoas elas melhoram 100% e a esmagadora maioria melhora pelo menos 80, 90%, tá? Por que às vezes não chega lá no 100%? Porque de tanto tempo, né, dependendo de quantos anos a pessoa estava em tontura perceptual, como se o cérebro ficasse sensibilizado, como se o cérebro ficasse mais exigente, percebe as nuances menores, e aí a pessoa melhora muito, recupera a vida dela, para de ser refém da a tontura para de ser uma protagonista, mas às vezes fica uma nuance, fica alguma coisa, tá? Para quem sofre de tontura perceptual, né, vertigem fóbica, que é uma doença terrível, se a gente chega e fala, olha, a gente vai melhorar 10% que seja, para a pessoa já é, né, um milagre, né? Já é uma coisa muito significativa na vida dela, porque o impacto da tontura perceptual é brutal, ele acaba com a vida das pessoas.
Aliás, né, qualquer tontura, qualquer vertigem tem chance de acabar com a vida da pessoa, né? Desgasta muito o emocional, acaba com o nosso emocional, apavora a gente e limita, né? A pessoa começa a ficar com medo e a gente bem sabe, né? Vocês estão aqui, sabem muito mais que eu, que labirintite, tontura, muitas vezes é um tema vítima de preconceito dentro da saúde, dentro da população como um todo, né? Não de propósito, porque as pessoas são más e porque, né, elas querem fazer mal e elas não valorizam porque elas não querem, por falta de informação. Então a gente tem muito pouca informação na mídia geral, como um todo, né, na TV, na rádio, nos jornais, sobre tontura, labirintite. Existe uma falsa impressão de que tudo é a mesma coisa, né? Tudo é labirintite, como se não fossem mais de 40 doenças todas diferentes uma da outra. E com isso, né, se perpetua a desinformação e isso gera o preconceito. Então, muita gente que sofre de tontura labirintite não se sente valorizado. No trabalho, né, fala que tem tontura labirintite, isso é frescura, isso é bobeira. Pela família, muitas vezes, isso não é nada, pensa positivo, vai parar. Ou, não é tão grave assim, ou, você tem que se esforçar para melhorar, como se fosse culpa da pessoa, ou pelos amigos, né? E muita gente, né, já confessou para mim em atendimento, olha só, que se sente mais constrangido de contar que tem tontura, labirintite, do que contar que tem uma depressão. Então, né, depressão que é um tema, um estigma, né, um grande estigma dentro da medicina, as pessoas não gostam de falar, as pessoas não gostam que outros saibam. Existem pessoas que têm depressão e labirintite, elas falam que é mais fácil ser compreendido e falar sobre depressão, conversar sobre tal, do que sobre labirintite. Porque quando se fala labirintite, a pessoa já liga na cabeça dela uma ideia de que não é grave. E não, é gravíssimo, né? Vocês bem sabem, é muito grave. Acaba com a vida da pessoa muitas vezes. E as pessoas têm a falsa sensação de que, não, é uma coisa passageira, uma coisa leve, enfim. E isso é uma coisa que eu gosto de falar muito também, né? Você que está me vendo sofre de tontura, labirintite, vertigem, você não tem culpa, tá? Não é nada que você fez, nada que você deixou de fazer, nada que você fez errado. Simplesmente acontece. Acaso. Você pode ter nascido ao acaso com uma falha no osso do labirinto, ter uma descendência canal anterior. Você pode nascer ao acaso com um vaso encostando no nervo do labirinto, ter uma paroxismia. Os seus cristalzinhos lá de dentro do labirinto pode ao acaso escapar para o canal e você ter a labirintite dos cristais soltos. Você pode ter ao acaso, por uma predisposição genética, ter desenvolvido um fenômeno químico do cérebro anormal e ter uma tontura perceptual, ou uma cinetose, ou uma migrânia vestibular, ou uma síndrome de desorientação do motorista. Vem aí esse vídeo, hein? Então não é sua culpa, hein? Não é sua culpa. Existe uma doença chamada síndrome da desorientação vestibular do motorista. A pessoa está dirigindo e do nada ela sente o carro lateralizando, quando na verdade ele não está, ou o carro girando, ou rolando, ou capotando, quando na verdade o carro não está. Olha só que apavorante, né? Isso pode acontecer no contexto da tontura perceptual e pode acontecer isolado. Eu já atendi muitas e muitas pessoas que trocaram várias vezes de carro porque tem a sensação que é o veículo que está quebrado, quando na verdade elas tinham síndrome da desorientação vestibular do motorista. Olha só, né? As coisas que podem acontecer com o corpo humano, as confusões que o nosso cérebro pode fazer e as mil nuances, as mil doenças aí, as dezenas de doenças que geram tontura, labirintite, como elas são estranhas. Tem gente assistindo e jantando, um grande abraço. Inflamação no ouvido grave pode causar labirintite? Se for uma baita de uma infecção no ouvido não tratada, né, que não foi adequadamente tratada, a pessoa ela pode ter o azar da infecção se espraiar até o labirinto, infectar o labirinto com a bactéria ou com o vírus, com o que quer seja que está acontecendo, e aqui eu tenho a verdadeira labirintite. Então, o que é a verdadeira labirintite? Ela é um processo infeccioso do labirinto, uma infecção por vírus ou bactérias que acontece ou por uma complicação de uma otite, de uma infecção de ouvido absurda, muito grave, que não foi legal tratada, ou então como complicação de uma meningite grave, tá? Uma infecção no cérebro que se espalha até o labirinto. Então é comum labirintite? Pelo contrário, é raríssimo, raríssimo. A maior parte dos médicos, talvez na vida inteira, nunca vão ver uma labirintite real. A grande maioria dos médicos não vão ver porque é muito raro. Agora a gente chama tudo de labirintite, foi o nome que colou, é o nome que pegou, né? Então,
pegou, caiu na boca do povo, é o que é usado, é o que eu uso aqui muitas vezes para conversar com vocês nos vídeos, para me comunicar, porque eu tenho que falar a linguagem que vocês entendem para desmistificar essa linguagem, para desmistificar esses equívocos e para passar informação, né? Então, quem está vendo aí, ajude, né, essa informação do bem, essa palavra de ciência chegar no ouvido de pessoas que sofrem de tontura e labirintite por aí. Compartilhe os vídeos, comente nos vídeos, curta os vídeos, porque dessa forma, né, a gente consegue, pelos tal dos algoritmos, as programações malucas aí das redes sociais, fazer com que pessoas que estão buscando sobre isso, informação, elas cheguem nos vídeos e com isso elas tenham a ajuda dela, que na minha opinião, informação é o primeiro passo aí rumo à memória. De novo, a informação é o primeiro grande passo rumo à melhora, ok? Que memória, né? Ficou na cabeça. Muito bom. Quais exames para diagnóstico correto da labirintite? A Alessandra perguntou, a Alessandra Brito, pergunta excelente, né? Porque qual que é o sonho mágico meu, um dos meus sonhos, se eu tivesse uma lâmpada mágica, um dos pedidos que eu iria fazer para vocês que sofrem de tontura, vertigem e labirintite, seria o quê? Um aparelho onde a pessoa entrasse e saísse exatamente, né? Se o defeito está no labirinto, no nervo ou no cérebro e qual exatamente o defeito, qual é a doença. Isso não existe, tá? Então hoje a maior forma de diagnóstico de uma doença vestibular, uma doença que gera tontura, por incrível que pareça, é o atendimento médico. O atendimento médico ele consegue identificar com muito mais clareza do que qualquer exame qual é o tipo de tontura, vertigem, labirintite que a pessoa está passando. Na verdade, os exames eles entram algumas vezes para complementar aquilo que o médico está pensando. Então, sim, existem alguns exames? Existem. Dá para fazer uma labirintite do labirinto e do nervo do labirinto, dá para fazer uma ressonância do cérebro, dá para fazer uma tomografia do labirinto, dá para fazer o otoneurológico, que eu vou ver se eu tenho nistagmo no olho, dá para fazer a prova calórica, que é ar quente, ar frio, ou água quente, água fria, dá para fazer o VRIT, que é o óculos, né, que vai captando a movimentação do meu olho, entre muitos outros exames. Vou fazer exames à cega e vai ter o diagnóstico mágico? Não, esquece disso. Seu diagnóstico ele só vai sair através do atendimento médico, e o médico vai pedir algum exame se for necessário. Confesso que, olha só, a grande parte das vezes nem exame a gente precisa. Por exemplo, uma VPPB, uma labirintite dos cristais soltos, tá nítido que é uma labirintite dos cristais soltos, porque o exame mostra isso, você corrige, cura, acabou a doença, ponto, não precisa de exame nenhum para comprovar isso. É uma tontura perceptual, os exames são normais, né? Eu preciso dos exames para dizer que estão normais, porque na tontura perceptual, na maior parte dos exames, eles vêm normais. Tudo vem normal, na verdade. A não ser que tenha outra doença junto com a tontura perceptual. E a Simone está comentando aqui, ó, verdade, já fiz vários exames e nada. E eu até faço um gancho assim. Uma das pessoas perguntou lá nas postagens do Insta, deixa eu achar aqui. Fale da síndrome vestibular periférica irritativa. A Marisa, quem perguntou isso. Então, quando eu faço um exame chamado otoneurológico, o otoneurológico ele vai ter vários resultados. Hipofunção vestibular à esquerda ou à direita, síndrome irritativa à direita ou à esquerda, síndrome vestibular inibitória, tem vários termos que usam. Não tem muita validade. Por quê? Porque você tem que encaixar aquilo que você está vendo no exame no contexto da pessoa. Por exemplo, se eu tenho lá uma síndrome deficitária vestibular à esquerda, eu tenho 1000 possibilidades. Eu posso ter qualquer doença do labirinto à esquerda, que são 7. Eu posso ter qualquer doença do nervo à esquerda, que são 4. Eu posso ter várias outras doenças que geram aquele laudo. Então é inespecífico, esquece, tá? Então esquece, aquilo lá sem o atendimento médico não vale de nada. Então o médico, quando pede esse exame, ele já está pensando em alguma coisa e aí o exame pode vir para definir aquilo que ele estava pensando. Mas de novo, eu quero frisar aqui, o atendimento médico é o mais importante. E aí a gente entra no drama, né? Que vocês devem estar pensando aqui para mim e falando, fácil falar, né? Acha um médico especialista em tontura. Somos muito poucos, né? Somos muito raros. A gente tem ou neurologista especializado em tontura, como é o meu caso, somos pouquíssimos no Brasil, pouquíssimos mesmo, ou otorrinos especializados em otoneurologia, que aí tem mais, mas ainda assim infinitamente poucos considerando a população do Brasil e a quantidade de gente que sofre de tontura.
Então sim, eu te entendo, né? Deve ser muito difícil achar um especialista por aí ou um médico mais interessado que entenda de tontura para te ajudar. Mas não desista, hein? Não desista, não desista. Eu tô cansado de ver casos e relatos aqui na internet, pessoas que me mandam no direct, pessoas que me mandam aqui nos comentários, que, poxa, no 12º médico acertou, que no 5º médico deu certo, que, né, viu o vídeo, se identificou com alguma doença e foi atrás de um especialista e aí conseguiu resolver o problema. Então não desistam de procurar a sua melhora, porque a esmagadora maioria das doenças que geram tontura, vertigem, elas têm melhora total ou quase total, e até mesmo aqueles casos super refratários, aqueles casos super difíceis, os casos super raros ou graves, eles têm pelo menos alguma forma de alívio. A medicina consegue te ajudar de alguma forma, proporcionando alívio. Então não deixe, hein? Não deixe de procurar a sua melhora. Pois é, uma verdadeira peregrinação, né? Exato, né? Eu ouço muito isso, né? Uma peregrinação, uma novena, né? Uma epopeia por vários e vários profissionais até conseguir encontrar, mas não desistam, hein? Muito bem, vamos pegar outra aqui. Doutor, boa noite. Aquele apitinho no ouvido pode ser algum problema relacionado à labirintite? Existe, então, dentre aquelas doenças que acometem o labirinto, uma que, né, eu tô cortando aqui, tô vendo lá dentro o líquido do labirinto. Ele não é dessa cor, tá? É só no modelo anatômico, na verdade ele é transparente. O líquido chama endolinfa. Quando eu tenho uma produção excessiva do líquido do labirinto, isso me dá uma doença chamada doença de Meniere. Eu gero uma pressão alta, então uma hipertensão do labirinto. Meu labirinto está sofrendo de pressão alta. Isso vai dar crises terríveis de vertigem com mais de 20 minutos de duração. E junto com a vertigem, fenômenos auditivos, como, por exemplo, apito no ouvido, que é a sua pergunta, como, por exemplo, né, zumbidos de vários tipos, barulho de motor, barulho de cigarra, barulho de chuva, pressão no ouvido, pressurização, ouvido tampado, ouvido entupido, perda de audição durante a crise, a pessoa ouvir menos daquele lado. Então, doença de Meniere é mais ou menos isso, é mais ou menos desse jeito. Se você tem tontura, vertigem e sofre de zumbido, existe uma chance de você ter Meniere, não quer dizer que você vai ter Meniere. Existem outras doenças que geram zumbido também, a própria deiscência de canal anterior que a gente conversou hoje, a própria paroxismia vestibular que a gente já falou hoje. Então, existem sim outras doenças que geram zumbido. Até mesmo a migrânia vestibular pode dar zumbido, olha só a curiosidade, hein? A enxaqueca vestibular, a migrânia vestibular, ela também pode dar zumbido por microespasmos da vasculatura do labirinto. Então, tem zumbido e tem tontura, uma dica é que pode ser talvez doença de Meniere, mas existem várias outras possibilidades, tá? Mas se você tem zumbido e tem tontura, existe uma chance grande das coisas estarem linkadas, né? Das coisas estarem acontecendo pela mesma doença por trás das duas situações. Então, claro, você tem que procurar um especialista em tontura. Sinto essas peças todas, né? Acredito que ela está falando de zumbido, que é insuportável, né? As pessoas enlouquecem com zumbido. Doutor, vestibular tem cura? Não entendi a pergunta. Ou é para toda a vida? Né, acho que está perguntando, as doenças vestibulares, ela tem cura ou é para toda a vida? Depende da doença, tá? A migrânia vestibular normalmente acaba depois da menopausa, sozinha, ou quando o homem está mais velho, né? No caso do homem. A tontura perceptual postural persistente, a gente trata, a pessoa ficou bem, 1 ano e meio dá para tirar o remédio e a maior parte das pessoas consegue continuar com uma vida normal. A deiscência de canal anterior vai ter que usar remédio pro resto da vida, mas a gente controla. A doença de Meniere vai ter que usar remédio pro resto da vida, mas a gente controla. A VPPB, labirintite dos cristais soltos, né? Do que eu tô falando? Tem cristalzinho no meio do labirinto e por alguns motivos o cristal solta e vai para esses canais onde não deveria ter cristal. Essa doença ela é totalmente curável com manobras no consultório, onde com isso eu consigo varrer o cristalzinho de volta para o lugar. Deixa eu mostrar agora para o pessoal aqui do YouTube, tá? Então escapa o cristalzinho, a gente faz manobras para varrer o cristal de volta para o lugar. E voilá, corrigida a doença. Então, existem sim, né, tratamentos e curas diversas para diversos tipos de tontura. Acabei de falar para vocês aqui uma labirintite que cura com manobra. Olha só, com manobra. Eu faço movimentos especiais em ângulos especiais, numa velocidade especial, com
com a cabeça e o corpo da pessoa e eu varro os cristais de volta para o lugar. Quais as indicações do uso do Labirin? Labirin é a beta-estina, que é a mesma coisa que o Betacerc, que é a marca de referência, que é a mesma coisa que o Betina, Betadine. A indicação científica hoje, né, comprovadamente, é para a doença de Meniere, para controlar a produção do líquido do labirinto, com isso controlar a pressão do labirinto e controlar as crises da doença de Meniere. Existem outros usos peculiares, né, mais específicos, mas que são exceção à regra, tá? No geral é para Meniere que a gente usa. O que se faz hoje? Se usa Labirin para tudo, como fazia antes com o Vertix. Usa o Vertix para tudo, hoje se usa o Labirin para tudo. Isso é errado, é equivocado. A maioria das pessoas que estão sujeitas a Labirin ou Vertix às cegas, elas não melhoram porque elas não têm as doenças que esses remédios tratam. Então esse negócio de usar Labirin à torto e direito, nem pensar, hein? Ah, vou usar Labirin porque minha tia usou. Ah, vou usar Labirin porque todo mundo fala. Ah, vou usar Labirin porque o médico da minha mãe falou uma vez. Esquece disso, hein? A chance de fiasco, a chance de dar errado é gigante. E lembrar que muitas doenças elas são intermitentes. A pessoa tem crises, fica mal, depois fica meses bem. Tem crises, fica mal, fica meses bem. Então, às vezes, você toma um remédio equivocado, você melhora porque iria melhorar, não por causa do remédio, você associa erradamente ao remédio e vai ficar refém de tomar aquele remédio pro resto da vida sem precisar. Aí vai ter crise de novo dali a um tempo, aí vai pensar, foi azar, vai continuar com o remédio, aí tem crise de novo dali a um tempo, foi azar, vou aumentar a dose do remédio, enfim. E fica, né, preso nesse círculo vicioso, nesse looping pro resto da vida. Então cuidado, hein, às vezes você tá tomando alguma coisa da sua cabeça e tá melhorando porque iria melhorar e não por causa do remédio, né, não por causa daquilo que você tá usando. Então, pessoal, prescrição médica, hein? Só vai usar remédio se o seu médico te passar, hein? Pelo amor de Deus, hein? Não façam esse mal a vocês. A chance de dar errado ela é gigantesca. Por quanto tempo eu devo usar o Labirin? É isso que eu tô falando. Ele só é usado para a doença de Meniere, né? Cientificamente comprovado, e outros usos pontuais. Dependendo do que a gente for precisar, a gente usa pro resto da vida. Por exemplo, a doença de Meniere pro resto da vida. Mas há exceções. Então isso realmente você tem que ver caso a caso com o seu médico, hein? Muito bem. Ó, Vertix perguntaram, né? O Vertix, qual que é o grande problema? O Vertix, ele é um remédio que tem perfil de efeito colateral. Então, ele pode dar depressão, pode dar ganho de peso e pode dar parkinsonismo, tremor. Então, uma vez que ele tem essa chance de efeitos colaterais e uma vez que tem remédios que podem fazer o que ele faz de uma forma talvez até mais eficiente, mas com mais segurança, a gente neurologista não costuma usar muito Vertix, Vertizine, Flunarin, Flunarizina. A gente meio que abomina esses remédios porque sobra para o neurologista ou para o psiquiatra quando tem esses efeitos colaterais mais graves, né? Então a gente viu tanto efeito colateral do remédio ao longo dessas últimas décadas que a gente parou de usar uma vez que existem outras opções mais saudáveis. Então, no geral, a gente não usa, tá? Ele seria um ótimo remédio para abortar a crise de labirintite em si. Ele é um remédio que poderia ser usado para prevenção de migrânia vestibular. Ele é um remédio que poderia ser usado na conjuntura, por exemplo, lá de uma descência canal anterior ou outra coisa. Mas, como eu disse, existem opções para todos esses casos que eu falei, opções mais modernas e mais seguras do nosso ponto de vista. Então, por isso que a gente não usa mais. O marketing que fizeram com o Vertix no passado é o marketing que estão fazendo hoje para o Labirin. Como se fosse, né, um remédio que resolvesse qualquer tipo de tontura, vertigem. Isso é equivocadíssimo, tá? Não caiam nessa cilada. Só que o Labirin é menos pior, né? Qual que é o grande problema do Labirin? Pessoas que têm asma, que podem descompensar. Pessoas que têm problemas intestinais, gastrite, queimação, úlcera aberta, que daí poderia piorar. Então essas são as duas, né, ressalvas aí do Labirin. Então, menos pior que o Vertix, mais seguro, menos chance de efeitos colaterais, mas também cai nessa, né, de que não serve para tudo, na verdade para doença de Meniere em uma ou outra situação específica, então não. Cheguei atrasadíssima, fica tranquila, Adriana, que vai deixar gravado aqui no YouTube, no IGTV, dá para você assistir desde o começo. Exatamente, olha a Geisiane falando, usava Labirin, não resolveu minha tontura, decidi suspender. Qual médico eu devo procurar? Já respondi. Não resolve nada esses remédios. Fabiana, já mais enfática aqui. E o Betacerc é o Labirin, tá? O Betacerc é a marca de referência, quem desenvolveu a beta-estina no laboratório, depois veio os similares, né? Aí vem o Labirin, Betina, Betadine. O nome da substância é beta-estina, tá? Eu tô já meio que correndo porque eu sei que o Instagram vai me cortar. A gente tá com 59 minutos de live tontura. Foi excepcional, hein, gente? Foi muito legal.
Muita participação aqui, uma pena, né, não dar conta de responder tudo, a gente teria que ficar aqui 2 dias inteiros. Muito obrigado, carinho de todo mundo que está aqui, todo mundo que está me vendo, todo mundo que está conversando aqui comigo, todo mundo que está nessa noite aqui. Olha, 130 pessoas aqui no Instagram, 136 aqui no YouTube. Então, muito obrigado a presença de todo mundo. Espero que tenham gostado. Eu faço isso por vocês, né? Como eu já falei em outras lives, poderia estar lá embaixo brincando com a Melzinha, aproveitando, né, para descansar depois de um dia tenso de consultório. Mas eu gosto, né? Eu quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas com informação. Eu acho que falta informação e vocês merecem, vocês todos aí que passam por esse sufoco, por essa, né, abominação que é ter tontura, ter vertigem, ter labirintite. Vocês merecem informação e merecem informação de qualidade. Espero que tenham gostado de verdade, hein? Deixe aí, né, os joinhas, os comentários, que é uma dica legal. Acabei de postar aqui no Insta sobre vertigem visual, visual vértigo. Vale a pena dar uma olhada, hein? Sabia que a tontura pode dar sensações visuais, que a visão pode piorar sua tontura, embaçamento, névoa na visão, tudo isso, dá uma olhada lá no vídeo, tá bem legal. Já tem esse vídeo aqui nas playlists do YouTube, só ir lá nas playlists aqui no YouTube, isso é uma grande sacada, hein? Tem muita coisa legal lá nas playlists, separado por temas. Então tem uma playlist só de Meniere, uma playlist só de tontura perceptual, uma playlist só das live tonturas, uma playlist só de, enfim, migrânia vestibular e assim por diante. Larissa dando tchau, Célia, Elisama, Conceição, Rosângela, Almério, Selma. Gente, muito obrigado. Pena mesmo não ter dado tempo, né, de responder mais. Já tá aqui o cronometrinho cortando. Um grande abraço. Próxima live tontura a gente vai marcar, hein? A gente volta naquela toada. Escolhe um tema pra live tontura pra gente se aprofundar muito. E deixa 15, 20 minutinhos no final pra gente brincar aqui no chat, pra gente responder as perguntas em tempo real. E quando fizer 40 mil aqui no Instagram, uma nova live true, hein? Onde você entra ao vivo comigo e participa. Foi incrível aquela live, pena que não deu pra gravar no Insta. Quem viu, viu, né? Foi muito bacana. Vários contratempos com a parte da comunicação do Instagram, mas foi muito legal mesmo assim, foi muito divertida e muitos relatos chocantes, né? Foi muito produtiva aquela live. Então a próxima live true quando a gente fizer 40 mil aqui no perfil do Instagram, hein? Então orienta aí, indica para os seus amigos, indica para os seus parentes, indica para quem você acha que pode ter tontura, que pode se beneficiar aí com o perfil, com as informações do perfil. Me ajuda a Maria Fernanda a gente levar informação aí para pessoas que precisam, e são muitas pessoas que precisam, né? Um grande abraço, gente. Grande abraço. Até a próxima live tontura. E boa noite.